O Fala Sério de hoje, dia 20 de julho de 2010, está entrando no ar às 17h08, horário de Brasília. No Pantanal são 16h08. Bem, hoje nós vamos ter uma entrevista que vai levantar algumas questões pertinentes, mas que não são do conhecimento do grande público. E é importante porque podemos dizer que superar momentos adversos requer muito amor e requer muita dedicação e humildade. E para falar disso, aqui está o empresário Alfio Dávila, que é o responsável por uma empresa de eventos. Ele, como responsável por eventos, já fez inúmeros eventos, aqueles eventos que você vai, adora, bate palma, mas não sabe quem foi que o promoveu. Então eu vou só rapidamente falar. Ele dirigiu casas de show em São Paulo, como a Rose Bombom e a Dama Choque. Participou como produtor musical do Free Jazz e da Madonna em 93. Produziu e realizou eventos como a Sexta Festa do Peão Boiadeiro do Embu. Trabalhou como produtor musical de Roberta Miranda, Maurício Matas, Zé de Camargo, Luciano, Jean e Giovanni, Felipe Dion, Paulo Ricardo e etc. e tal. Bem, a partir daí ele passou a ser responsável pelo palco artístico do Hotel Hyatt, aqui em São Paulo. E faz outras coisas mais. Nós vamos dividir a entrevista em dois aspectos. O primeiro, a sua carreira como homem da noite, como homem que faz shows. E depois vai ser a surpresa para falar com vocês de um outro episódio na vida dele, que, no meu entender, é tão importante quanto. Tudo bem, Alfio? Bem. Conta uma coisa. As pessoas acham que produzir show é uma coisa simples. Tem que ter dinheiro, tem que localizar o artista, tem que obedecer aos desejos dos artistas e o público vai tranquilamente. Qual é? Cada evento que você monta demora quanto tempo e quanto você despende de energia para poder colocá-lo no palco? Bom, depende um pouco de cada evento. Você citou algumas coisas que eu fiz no passado, por exemplo, a Madonna 93. Madonna 93, eu entrei no Morumbi 10 dias antes do show, trabalhando das 8 da manhã às 11 da noite. E naquela época a minha função era apenas e tão somente a construção dos camarins dela e de toda a equipe, os camarins atrás do palco e o catering, que a gente chamava, que era alimentação. Foram 10 dias, isso para o dia do show, e depois disso mais 4 dias de desmontagem, ou seja, foram 13 dias de trabalho ininterrupto para aquela 1h30 de show dela. E o público pensa que é vastagem, coisa rápida. As pessoas, de uma certa maneira, acham que é subir no palco, cantar e ir embora. Isso se vê. Eu faço também eventos corporativos, ou seja... Eu não falei, mas deixei a margem para falar no Hotel Hyatt. Eventos corporativos, eu produzo eventos, shows para empresas. Empresas de uma maneira geral. E de uma maneira geral, as pessoas acham que você, botar o show, mas é só colocar ali o palquinho, o cantor vai lá, canta e vai embora. Só isso. Quando na verdade não é bem assim, tem toda uma série de... Nós estamos aqui com o Red Stank, o nosso amigo aqui de São Paulo, a Fabi da Bahia, o J. Alves do Bauru, o Neto de Londrina, no Paraná, e agora a Márcia, que está mandando um beijo. O Red Stank pergunta, com um currículo de eventos como esse, lidando principalmente com a fogueira das vaidades dos artistas, tem algum deles, sem citar nomes, claro, que você não aceitaria mais como empreendedor? Claro, vários. Vários. Por quê? Exatamente por causa da fogueira das vaidades. O artista, de uma maneira geral, ele é uma pessoa diferenciada, isso é ponto pacífico. Agora, você tem entre eles as diferenças de personalidade, de caráter, como qualquer ser humano, na verdade. Né? Nós não precisamos falar só de artistas, né? O ser humano tem de bom caráter e mau caráter. Bom caráter e mau caráter, assim como assim os artistas. Então, eu tenho artistas em que eu
mantenho relações de amizade e de admiração até hoje, passados 20 anos que trabalhamos juntos, alguns até não nos vemos mais, e outros que não ficou nem um boa tarde para se dizer. Você já levou cano nessa atividade? Sim, levei pouquíssimos, mas levei. Você, nesse trabalho, há alguns que preferem trabalhar, levam uma parte antes e depois outra parte. Você já começou a trabalhar alguma vez que você não levou nada, entrou com a sua energia, com o seu know-how, para receber depois? Sim, isso às vezes acontece. Quando você trabalha com shows, principalmente quando eu trabalhava na época com os sertanejos, você faz o circuito da Festa do Peão de Boiadeiro, que existe um calendário no Brasil hoje enorme, monstruoso. E você tem, desde das festas em que você tem de alto risco, aquelas que a relação com os empreendedores é total, e eu já fiz o show e fui receber 15, 20 dias depois, sem contrato, sem problema nenhum. O artista dizia para mim: você conhece o cara? Eu falei: conheço. Posso subir no palco e cantar? Pode. Então pode ir. É um ramo de muita, vamos dizer, de muita precariedade ou não? Não, hoje no Brasil já não. Já foi uma coisa extremamente precária, mas hoje no Brasil o ramo de shows ele cresceu muito nos últimos, vamos dizer, 20 anos, e tanto é que hoje o Brasil já faz parte do circuito das turnês dos grandes artistas mundiais. Você falou que hoje faz eventos corporativos. Você abandonou os outros eventos ou não? Tem uma variação. Hoje eu faço os eventos corporativos, eles me trazem a receita do dia a dia, e eu fiz uma mudança em termos de shows para produzir os meus eventos culturais. Então, por exemplo, você citou o Hyatt. No Hyatt eu fiz uma temporada que durou 4 meses, onde eu apresentava no Upstairs Lounge, que é um espaço deles lá do bar, programação de música popular brasileira com convidados. É a minha produção. Eu criei aquilo lá. Você criou o espaço, desenvolveu o espaço, toma cuidado dele, arranja um patrocinador. Exatamente. E o público encontra lá música de qualidade. Exatamente. Isso é um exemplo das minhas produções. Então hoje, por exemplo, antes eu era um produtor de artistas ou um produtor de shows. Então eu trabalhei na Madonna, eu trabalhei com Zezé de Camargo e Luciano, com Maurício Matar, com o Jean Giovanni, etc. Hoje eu produzo os meus eventos e tenho os clientes para empresas para eventos corporativos. Então a empresa vai fazer uma convenção e então contrata a minha empresa para que eu faça toda a convenção que ela precisa, o buffet, o jantar, o show, os artistas, etc. etc. O Red Stanker está perguntando que artista é melhor para trabalhar, os tops ou os pseudo-personalidades? Olha, na verdade é assim, o melhor artista para trabalhar é aquele que conhece o sucesso e conhece o fracasso. O que subiu, o que desceu, o que se mantém o que já tem uma estrada. Esse é o melhor. A pseudo-celebridade, ela acha que ela tem os direitos, mas ela não tem os deveres. O Red Stank tem uma outra perguntinha aqui. O seu contato ou o seu compromisso é diretamente com o artista ou você é empresário deles? Ou com o empresário deles? Não, com o escritório, com o empresário deles. Não existe o artista hoje que trabalhe sozinho. Todos eles têm o seu staff, têm o seu escritório, que trabalha a venda, que trabalha o marketing, que trabalha a divulgação, etc. No Brasil de hoje, até pipoqueiro tem assessor de imprensa, né? Fora o assessor de imprensa, exatamente. Sim, aí fica difícil. Olha aqui, o Red Stank está perguntando: sabemos que o ex-artista de nome Foca é um penetra conhecidíssimo no meio dos eventos. Até que ponto um penetra pode ser interessante para algum evento? De nenhum ponto. De nenhum ponto? De nenhum ponto. E deprecia o evento? Hoje em dia, como eu disse, em qualquer termo de evento, o Brasil hoje é considerado entre os melhores do mundo.
Então, a profissionalização é exigida e ela existe. E quando você trabalha com coisa como penetras, focas, amadores, paraquedistas, você tende a levar o seu evento ao fracasso. O que não é o objetivo que se tem. Nem do produtor e nem do cliente, quando o caso é corporativo, quando o evento é corporativo, muito menos do cliente. Tem muita gente que, vamos chamar, que não é profissional do ramo e que anda em volta desse métier, tentando denegrir a imagem dos produtores mais respeitados? Isso existe, mas a vida é curta de pessoas desse. Existe, como em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer carreira, existe o aventureiro. Mas no nosso meio a vida é curta, porque no nosso meio o erro é pouco permitido. Não se permite esse tipo de erro. Então, quando você está num evento de uma responsabilidade enorme, em que não pode haver erros, e você tem que estar cercado dos melhores profissionais, para no mínimo diminuir a sua margem de erro. Quantos profissionais você usa num evento que você cuida, por exemplo? Difícil. Vou dar um exemplo. Eu agora, em dezembro último, eu fiz a direção de produção do evento A Fantástica Fábrica de Natal para as Super Casas Bahia, lá no AMB. Sim, aquele evento que é permanente na época do Natal. Exatamente. Lá no AMB. As Super Casas Bahia, ela sempre leva um evento para os seus clientes. Sempre levou a Disney durante anos. E esse último ano ela resolveu inovar, não trazendo alguma coisa de fora, levando alguma coisa brasileira, e especificamente para Natal. Ela comprou os direitos de um espetáculo que são do Rio Grande do Sul, que é do Natal Luz de Gramado. Um dos espetáculos dele é um musical chamado A Fantástica Fábrica de Natal, e eu produzi em São Paulo exatamente o que existe em Gramado. Contratei os artistas, contratei a equipe técnica, contratei o cenógrafo, o figurinista, o maquiador, etc, etc. Eu tinha 47 pessoas dentro do palco e 26 pessoas fora do palco. 47 no palco. E 26 fora do palco. O Red Stanley está dizendo o seguinte: para a empresa que ele trabalha, uma grande multinacional, fez o evento em Salvador no Tree Tower Hotel. De 200 convidados, apenas 10% compareceram. A empresa contratada para promover o evento poderia ser responsabilidade por um fracasso desse teor? Olha, eu não sei o teor do evento dessa companhia, porém, normalmente, um evento corporativo, a produtora contratada, ela produz aquilo que o cliente quer para o tipo de gente que ela quer que leve até lá. O público-alvo que ela quer levar, qualquer ele que seja. Esse público-alvo é a empresa que leva. Se caso aconteceu que num evento para 200 pessoas compareceram 20, acredito que esses outros 180 estavam insatisfeitos com a companhia que queria levá-los até lá. Não a produtora do evento em si. Eu, por exemplo, eu nunca tive nenhum tipo de contato e acesso com a plateia de um evento corporativo. Isso é uma função deles. Quer dizer, você fica à margem dessa negociação. A minha companhia, ela produz o espetáculo, o entorno, o que ele quer, o jantar, a festa, o show, as atividades, e ela leva as pessoas. Vamos mostrar o site seu que nós temos e você diz o que tem no conteúdo do teu site. Vamos lá, Calbi, Renato. O teu site é Luzes e Magia. Luzes e Magia. Aí você tem uma apresentação rápida da empresa. Ali no Quem Somos tem um perfil rápido meu e de uma parceira minha, que é a Cristina Barcati, que trabalha comigo nos eventos corporativos. Tá? Depois, apresentação de novos projetos, alguma coisa que eu desenvolvo na minha empresa. Ali, por exemplo, você tem 2 projetos.
Um é o que eu desenvolvi para a Skin Cariol, para o produto deles, que é a Devassa, e o outro é um projeto institucional de ensino do hino nacional para alunos da escola fundamental. Perfeito. Depois, no acervo, vamos lá. eu não sei se ele vai conseguir abrir totalmente, tem algo, olha aqui, aí, por exemplo, se baixar um pouquinho, aí descer um pouquinho mais, aí são fotos de eventos que eu fiz. De cada evento que você fez. E mais embaixo eu tenho alguns vídeos que podem ilustrar bem um pouco o que eu falei aqui até agora. Esse à direita aqui é um pequeno vídeo sobre a produção da Fantástica Fábrica de Natal, para Super Casas Bahia. Eu tenho aí eventos que eu fiz esse ano para o Bradesco Vida e Previdência, onde eu fiz assistência de direção da parte artística do evento, que era um evento corporativo enorme, onde tinham vários profissionais para várias áreas, e a parte artística eu estava cuidando. Bem, se alguém quiser entrar em contato com você, entra pelo site? Entra pelo site, tem. Repete, por favor. É o www.luzesemagia.com.br. Então, repete mais uma vez. www.luzesemagia.com.br. Bem, nós vamos dividir agora a entrevista por um outro prisma, mas antes vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos para falar de uma outra característica do Alfio Dávila, que eu desconfio que somos parentes. Voltamos já. Nem sempre os remédios anunciados são a solução para os problemas de saúde. Eles podem causar efeitos indesejáveis e que nem sempre você espera. A sua qualidade de vida não depende só de medicamentos, mas também de estilos de vida saudáveis. Fique atento para as propagandas que prometem a cura para muitas doenças. É como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Procure a orientação de um médico ou de um farmacêutico. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Imprensa, para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Acesse e leia. Sandro se tornou dependente ainda criança e jogou seu futuro ladeira abaixo. Na adolescência, trocou o trabalho com seu pai por uma vida arriscada, cheia de altos e baixos. O diálogo e o incentivo da família, desde criança, fizeram do Sandro Dias uma pessoa segura para viver bem, sem drogas. Você vai fazer agora? Diz aí o que você vai fazer. Que futuro você está buscando? Converse com seu filho sobre drogas. Fala Sério de hoje, dia 20 de julho de 2010, está conversando com um empresário da área de espetáculos musicais chamado Alfio Dávila. E foi a primeira parte de todo o nosso início de programa, nós focamos na sua atuação como empresário. Agora nós vamos falar do outro Alfio, um marido que mostra o seu amor à sua mulher, de uma maneira inusitada.
A sua mulher é a advogada Alessandra Zafir, que vive com uma doença degenerativa chamada ELA, que paralisa os músculos e afeta o humor, e afeta o trabalho, afeta tudo. E ele, com ela, escreveram esse livro aqui, De Casos, Alessandra Leberson Zafir. E é um livro pequeno, mas de muito conteúdo e muito importante para nós podermos ter um subtítulo, Uma Advogada às Voltas com o Direito dos Excluídos. Vocês podem obtê-lo na Livraria Saraiva. Bem, quanto tempo a Alessandra ficou tentando transmitir para você o conteúdo desse livro? Deixa eu te explicar bem o que passou. Na verdade, esse livro é de autoria dela, da Alexandra. Eu apenas fui um incentivador. Depois que a doença veio e se desenvolveu, ela tem até hoje muitas limitações, e hoje ela não fala, ela não se mexe, ela não se comunica, mas através de programas de computador que a TO dela trouxe e implantou na máquina, ela conseguia dominar o computador através das câmeras que eram implantadas. As câmeras foram implantadas nos programas, e isso projetavam no ponto mais externo do rosto dela, que é a ponta do nariz, um controle como se fosse um mouse. Então, a partir de pequenos movimentos de cabeça, ela controlava o computador num teclado virtual. E dessa maneira ela escreveu este livro, com a ponta do nariz dela teclando num teclado virtual, digitando letra por letra. Quanto tempo demorou? Demorou quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Mas entre a fase inicial e a fase de hoje, a Constituição, ela foi escrevendo dentro, quer dizer, ela seguiu um roteiro. Como é que foi o planejamento que ela adotou? Olha, esse livro são histórias, ela conta histórias que ela viveu enquanto advogada criminalista que ela é. São pequenas histórias muito interessantes e que contam exatamente a vida de excluídos do nosso sistema judicial. E ela ia contando as histórias e digitando isso ao longo desses 2 anos. Ela terminou o livro no fim do ano passado, em 2009. Então ela começou em 2007, já com a doença. A doença foi diagnosticada em 2005. Há um fato em comum. O diagnóstico veio quando vocês estavam numa festa fantasia, não foi isso? Não, conta essa história, que é muito... Apesar, a gente tem que contar porque é importante saber como alguns momentos da vida das pessoas têm significado importantíssimo. Na verdade, aconteceu o seguinte: ela começou a visitar médicos para saber o que se tratava, porque a doença começou a se manifestar com simples câimbras. Começaram com câimbras? Câimbras, simples. E médico, ortopedistas, não sei o que, não era nada, até que alguém lhe disse: olha, vá procurar um neurologista. E nós acabamos chegando ao doutor Acarim de Oliveira, um neurologista que ele tem a especialidade de ELA. Essa doença, ela é diagnosticada por exclusão. Durante 4 meses ela se internava em um hospital e fazia uma bateria de exames, e através desses exames ia se excluindo possibilidades, até que 4 meses depois foi diagnosticado ela. Essa história da festa fantasia é que numa dessas internações nós tínhamos uma festa já programada há tempo, a fantasia, quando a marcação do hospital se deu no dia seguinte. E você estava fantasiado de quê? Nós nos fantasiamos ela de prostituta e eu era o cafetão dela. E aí vocês foram para o hospital vestidos de cafetão? Não, e de prostituta? Na verdade, acabamos à noite a festa, fomos para a casa dela para trocarmos de roupa, pegar a mala do hospital, normal.
Quando chegamos na garagem do prédio, ela já estava com uma fraqueza na perna grande, por conta daquelas câimbras, e ela tomou um tombo na garagem, bateu com a cabeça no chão e começou a sair sangue. Aí, deixa pra lá a roupa, deixa pra lá a fantasia, botei ela no carro de novo e saí correndo pro hospital. Então entramos no hospital exatamente como saímos da festa, né? Ela de mini saia de couro, com meia de arrastão, de maquiagem carregada, e eu com vestido de cafetão. O pessoal do hospital não acreditou muito. Bem, se eu cometer algum equívoco, é um texto que nós tiramos. A esclerose lateral amiotrófica é considerada uma doença degenerativa do sistema nervoso. Acarreta paralisia motora progressiva e reversível, de maneira limitante, sendo uma das mais temidas doenças conhecidas e desconhecidas nos dias de hoje. O que significa a abreviatura ELA? É uma doença cujo significado tem, o próprio nome diz, esclerose, é endurecimento e cicratização. Lateral refere-se ao endurecimento da porção lateral da medula espinhal, e amiotrófica é a fraqueza que resulta da atrofia do músculo, ou seja, o volume real do tecido muscular diminui. Você, pelo pouco que tem lidado com isso, o médico diz que atinge mais homem ou mulher? Olha, dizem que é homem e dizem que é acima dos 48, 50 anos. Mas o que a gente sabe até hoje é o seguinte: primeiro, são simples estatísticas. Essa doença, ela foi catalogada, ela acho que tem 50 anos no máximo. Até essa data as pessoas morriam disso e não se sabia o que era. Diziam que era outra coisa. Até que se definiu. É a doença que o físico Stephen Hawking tem há 40 anos. Então ele, por exemplo, ele furou todas as estatísticas, né? Ele mesmo diz, ele falou: eu já enterrei 6 dos meus médicos e eu ainda estou aqui. Ele tá ali. Então, tudo que se fala de ela hoje é pura estatística. O que se a gente tem a certeza é, o que você acabou de dizer, é uma doença neurodegenerativa que traz a falência dos músculos por atrofia. Os neurônios são mortos por alguma razão. Os neurotransmissores responsáveis pelas informações do cérebro para os músculos, ou seja, levante uma mão, coce a cabeça, isso é interrompido de repente, de uma maneira. Então você não consegue, essa informação não chega a seu final. E aí o músculo começa a entrar em falência por atrofia. Eu tenho aqui no material levantado pela produção, pela Karine Bueno, que a degeneração provoca o raciocínio intelectual, a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, na maioria dos casos, são afetados, mas não afeta as funções sexuais, intestinais e da vesícula. Segundo as pesquisas, ela se desenvolve mais em homens do que em mulheres, mais em brancos do que em negros, e geralmente está associado à faixa etária de 60 anos. Mas isso, volto a afirmar, é pura estatística apenas. O Red Stank está perguntando, primeiro ele termina o caso do evento que a empresa dele, multinacional, fez lá em Salvador. Com 200 convidados, só 10% foram, ou seja, 20%. Ele fala que um dos motivos do fracasso, no entender dele, foi o evento ter sido em pleno verão e a empresa exigir black tie. Engraçado é que eu avisei com antecedência que ninguém em Salvador usa paletó. Você tinha razão, Red Stank. Essa é uma das coisas. Completa insensibilidade da pessoa responsável por isso. A Cléo está dizendo se eu quero trocar a festa particular por um jantar. Está convidado, tudo bem. O engraçado disso, Red Stank, você vive no mundo do brilho e da superficialidade, e por outro vivencia a dura realidade da dor e da vida. Como é essa dualidade de vida para você? Bom, isso nada foi preparado, não existia base para isso nenhuma. Vocês conseguem imaginar ouvir um diagnóstico desse de um médico na sua frente, não é fácil. Você é religioso? Eu tenho uma religião minha, uma crença particular minha. E Alexandre?
A Alexandra também. Também. Da mesma forma. Agora, o que é importante é assim, o que a gente acabou descobrindo, ela do lado dela e eu por mim, é que nós temos muita força interna, todo mundo, todo ser humano, quando é necessário. E adaptação. Então, ela foi diagnosticada com uma doença que nunca havíamos ouvido falar, não sabíamos do que se tratava e nem aonde essa doença ia levar. Nós começamos a descobrir as coisas via internet. E ela está há quanto tempo assim? Desde 2005, há 5 anos. 5 anos. Então, você descobre outro tipo de força interior. No meu caso, respondendo a sua pergunta, tudo é baseado da forma meritória da pessoa que a Alexandra é. Uhum. Uma guerreira, incentivadora, que não desiste, que vai procurar, que foi se meter foi saber o que era a doença, quem estava estudando a doença, ou quais eram as possibilidades, se existiam essas possibilidades. Ela está com quantos anos? 43 anos. 43 anos. Já viajamos muito por esse mundo, falando com pessoas que estudam a doença, que desenvolvem ou drogas, remédios, ou sistemas, as famosas células tronco-embrionárias, que é uma porta que nós estamos com grande esperança de que a coisa aconteça. Mas você leva isso no dia a dia e aí você acaba tratando um problema que pode parecer que é muito sério, muito grave, mas você leva de uma maneira natural. Você leva de uma maneira porque você trata disso todo dia. Sim, porque para vocês que vivenciam a coisa todo dia, é uma coisa natural, um empecilho que vocês têm todo dia lidar com ele, sem nenhum desconforto. Sem nenhum desconforto. As próprias limitações que o tempo veio trazendo a ela, ela foi se adaptando e eu fui me adaptando junto com ela. O Redstank está perguntando que as câimbras eram nas pernas ou em outras partes do corpo? Principalmente nas pernas. A parte do que eles dizem de lateral também disse que ela começa pela parte lateral do corpo, normalmente pelo lado esquerdo, e começa nas pernas. Ela vai a limitação muscular, ela começa embaixo, principalmente nas pernas, normalmente do lado esquerdo, e vai subindo. Isso vai afetando os braços, depois vai afetando a parte de pescoço, aí entra na parte de deglutição, aí então entra em falência a parte de todo esse sistema. E como se alimenta? Hoje por sonda. Por sonda. Quantos anos ela tinha quando ela teve a primeira manifestação? 38 anos. 38 anos. Fora das estatísticas. Fora da estatística ainda. E o Redstank pergunta se a doença causa dor. Não. Ela não causa dor, não. Só as câimbras, que ainda continuam, mas, por exemplo, as câimbras são controladas hoje por medicação, mas a única dor que ela tinha seriam as dores. Seriam as câimbras. O Felipe está perguntando se você tem um endereço de um site que seja especializado nesse tipo de doença, do ELA. A melhor coisa, aqui no Brasil, o melhor ponto de referência para isso é a ABRELA, que é a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, ABRELA, que tem o site da ABRELA, www.abrela, acho que não sei se é .com.br ou .org.br, mas pelo Google você acha, a ABRELA, que são pessoas extremamente gabaritadas para toda e qualquer informação. Deixa eu fazer uma pergunta. O meu papel aqui é de perguntador e às vezes eu não posso perder, inclusive, uma oportunidade dessa. É muito difícil, nos dias de hoje, a pessoa amar uma pessoa normal. E você ama uma pessoa que você conheceu normal e que hoje vive uma vida excluída, como ela mesma disse, porque como advogada criminal, ela participou da vida dos excluídos, que permitiu a ela fazer esse livro que tem, deixa eu ver quantas páginas, 84. Que tem 84 páginas e que tem algumas histórias. São que eu vou 21 histórias. Eu vou depois passar uma ou outra. Como é que essa maneira de amar é uma maneira nova
e ao mesmo tempo diferente de amar. Como é que você introjetou isso na sua vida? Olha, eu vou dizer o que eu disse alguns minutos atrás, que tudo é mérito da pessoa com quem você está tratando. Se a Alexandra, no meu caso, não tivesse os méritos, não fosse a pessoa que ela é, eu tenho certeza que hoje nós não estaríamos juntos. As pessoas me fazem essa pergunta que você fez todos os santos dias. Puxa, ninguém consegue, como é que você consegue ficar tanto tempo, de ninguém você até teria ido embora, teria largado para a família, etc, etc. É possível, porém, isso acontece, depende da pessoa. Depende da pessoa. Na verdade, nós não somos casados, nós somos namorados. E nós começamos a namorar e no meio do ano que a gente começou a namorar, processo de namoro aconteceu. Aconteceu as câimbras, depois o diagnóstico, etc. E na verdade isso nos trouxe uma proximidade, um companheirismo, uma cumplicidade que, enquanto a relação era de dois seres humanos sãos, vamos dizer assim, ela quase não existia, porque é uma relação comum de namorados. E quando você passa a pesquisar, a tentar descobrir cura, a viajar para um monte de lugar desse mundo que fomos, isso vai nos trazendo cada vez mais próximos, nos trouxe mais próximos. E aí nós hoje até brincamos. Uma das coisas que a Alexandra tem e que me cativa muito é um excelente bom humor. A Cléo está dizendo que o marido dela faleceu com ela e plenamente lúcido. Completamente lúcido. A pessoa fica lúcida? Completamente lúcido. A Alexandra é uma pessoa que tem uma mente privilegiada presa num corpo doente, apenas. E não consegue se comunicar, porque não fala. Não se mexe. Mas vocês se entendem pelo olhar. Nós nos falamos, os programas de computador, ela se comunica pelo computador, por e-mail, por Messenger, essa é uma ferramenta que a gente tem. E quando estamos pessoalmente, ela se comunica comigo através de uma tabela de letras, com o olhar ela vai apontando as letras e vamos formando as frases. Quanto tempo demora essa comunicação especial com vocês, entre vocês? Demora quanto tempo? Na tabelinha? Na tabelinha. Você que criou a tabelinha? Não, isso tudo foi trazido por profissionais que hoje atuam em volta da Alexandra. Na verdade, eu até brinco com ela dizendo que ela não seja tão prolixa quando quer formar a frase para não demorar muito. Porque é letra por letra e aí tem a pontuação, tem até a vírgula, ela como advogada que trata o português. Ali, ela até a vírgula ela quer colocar nas letrinhas. O Red Stank diz que parabéns a você e a ela. Em um mundo das pessoas não superam pequenas diferenças, a sua grandeza de espírito e dela e a nobreza são admiráveis. Ele está se retirando e agradecendo a entrevista, o Red Stanker lá de Salvador. Vamos falar um pouquinho dessas histórias aqui. Essas 21 histórias que estão aqui, ela procurou mostrar como os excluídos lidam com a justiça, ou como a justiça trata mal os excluídos. Os transforma em excluídos. Em excluídos. Exatamente. São histórias, ela usa de bom humor, ela usa de fina ironia, mas ela coloca um quadro que é real e muito cruel na justiça aqui do Brasil. E, aliás, ela falou, olha, eu sou uma advogada numa cidade em São Paulo e ela falou, eu tenho N histórias que eu presenciei e posso contar. Imagino como seja no resto desse país. Ela continua advogando? Ela continua, hoje menos, ela tem um escritório de advocacia que é independente, que trabalha por si só, mas ela em alguns projetos, principalmente habeas corpus ainda, ou ela consegue fazer através dos programas de computador. Só para os senhores saberem, o livro que ela escreveu, Descasos, é um livro muito interessante que um dos casos é carne
Carnegundes foi ao poupa-tempo tirar o seu RG e lá foi preso sem que houvesse um processo em andamento. Quando o encontrei, ele já estava na cadeia havia meses, sem entender muito bem o que se passava. E por quê? Diferentemente dos outros, não era levado à presença de um juiz. Esse é um dos casos que ela conta. Esse sujeito, só para ter uma noção, ele foi preso quando foi ao poupa-tempo para tirar documentos. Existia e pobre, semi-analfabeto, sem saber dos seus direitos como cidadãos, ele ficou jogado numa delegacia meses. E porque ele não tinha um advogado, não existia um advogado do Estado que o tratasse, e ninguém o levava na frente do juiz. Ele estava preso, sem saber por que ele foi preso e nem o que ia ser da vida dele. A Alexandra acabou descobrindo o Carnegundes numa cela, numa delegacia. Um dos trabalhos que ela fez durante muito tempo são mutirões judiciários, ela e alguns advogados criminalistas que são abnegados. Então ela ia em delegacias e em presídios e descobria gente como esse sujeito. Ela descobriu, por exemplo, um sujeito que foi preso porque o oficial, o cara morava numa favela, e o oficial de justiça que tinha que entregar a intimação não encontrou, porque não existia o CEP, o nome da rua de uma favela. Ele voltou e o delegado, o juiz, emitiu a ordem de prisão do sujeito. Aí o cara foi preso e também ficou um tempão na cadeia até que ela descobriu o cara e foi defendê-lo, porque o oficial de justiça não encontrou a rua e ele foi à revelia. Quer dizer, esse e outros, né? Casos absurdos aí. Olha, o pessoal da Brela pedindo para se nós podermos ceder essa entrevista com o Alfio Dávila para o site deles. Olha, a partir de amanhã essa entrevista está no On Demand. É você entrar no On Demand, puxar, que você tem autorização imediata para poder colocar essa entrevista no site de vocês. Até uma coisa aqui, um capítulo que eu achei muito interessante. Justiça, bom senso e incompetência. E tem outra, bandidos e homens de bem. É possível ser homem de bem e ser bandido? Olha, eu posso dizer opiniões particulares. É o tipo de pergunta, por exemplo, que eu gostaria que a própria Alexandra respondesse via e-mail, porque fala da obra dela e ela inclusive sabe detalhes do livro dela que eu não sei dizer. Eu só, como eu disse, ao lado eu a incentivei a terminar o livro e cada história que ela terminava eu me deliciava com a leitura e me impressionava com a história, com o fato. Olha, o Alfio, eu diria o seguinte, tem um e-mail dela para a gente pôr, quem quiser conversar com ela? Tem. Então, se puder dizer. Ale Zafir. Ale Zafir. O Zafir é SZAFIR, alezafir@uol.com.br. Ela é irmã do ator Luciano Zafir. Isso. Não é isso? Exato. É a irmã mais velha ou mais nova? É a irmã mais velha. Mais velha. É. Tá. Agora é o seguinte, o Redstank disse que não ficou claro se o livro trata da doença ou sobre casos jurídicos. Não, casos jurídicos. Ela trata, esse livro são histórias da Alexandra como advogada criminal em casos em que ela atuou para pessoas que não tinham condições de ter um advogado. E nós estamos aproveitando o momento para colocar à disposição de vocês o conhecimento sobre essa doença, o ELA, que as pessoas não conhecem, a maioria das pessoas, e que tem a Brela, que é uma associação que pode dar informações e que nada melhor do que procurar no local adequado quando você sentir os sintomas que são rápidos, que são diferentes e que muitas vezes o diagnóstico é feito de maneira incompetente por pessoas que não conhecem ou são médicos que não estudaram a questão. Os últimos médicos que vocês tiveram, eles dão que panorama para ela? Olha, o Dr. Acari de Oliveira, ele é... Que hospital que ele é? Ele é do Hospital São Paulo. São Paulo. Ele já foi presidente da Brela, é professor da
a universidade que existe de medicina ali no Hospital São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Escola Paulista de Medicina, exatamente. O Dr. Arcádio de Oliveira talvez seja o maior estudioso dessa doença no Brasil. E fora do Brasil. Participa de congressos no mundo inteiro sobre essa doença. Existem várias possibilidades que estão em andamento, mas todas elas ainda estão em fase inicial, embrionária. Tanto na parte do estudo das células tronco embrionárias, que aqui no Brasil começou um pouco tarde por conta do processo de inconstitucionalidade que houve aqui, quanto no desenvolvimento de drogas para isso. Nós conversamos, nós fomos a Los Angeles conversar. Que países você foi procurar auxílio? Nós estivemos nos Estados Unidos, em Los Angeles, com um cientista que me foge o nome aqui agora. Ele é titular da cadeira de neurociência da Universidade da Califórnia. Ele hoje já tem a capacidade de criar neurônios. Criar neurônios. Imagine o que é criar neurônios. Então, ele está na fase de criar neurônios e conseguir que esses neurônios façam o que ele queira, que é o que os estudos também das células tronco-embrionárias fazem. Você consegue criar isso, mas você não consegue fazer ainda com que elas façam o que você quer que façam. Nós estivemos com uma diretora do Instituto Weizmann, que é em Israel, que ele faz estudos para a criação de drogas específicas para portadores de ELA. Também, eu me lembro que na época ela estava com uma expectativa enorme em determinada... Isso foi no início da doença? Isso foi 2007, por aí. Mas ela já estava com a doença há uns 2 anos. Ela já não andava mais, eu me lembro disso. E naquela época a doutora... esqueci o nome dela. Não importa. Ela estava num processo por umas drogas que seriam muito, que depois acabou nos mandando um e-mail para a Alexandra, que infelizmente não tinha dado certo a experiência, ela ia começar do zero. Então ela fala assim, nosso mundo é assim, a experiência vai, nós achamos que estamos indo para o lugar certo e de repente muda a rota. Voltamos ao zero e começamos de novo. O Red Stang está dizendo que não é muito cruel o governo não permitir o livre e total pesquisa das células-tronco? Agora já é possível. Depois do fim daquele processo de inconstitucionalidade que houve 2 anos atrás, aquele absurdo, né? As pessoas consideradas inteligentes até hoje não conseguem imaginar a causa, que tinha um cunho religioso que era até... a cegueira que traz, o bloqueio que traz, bom, enfim, já está. Então, hoje as pesquisas estão sendo desenvolvidas aqui na USP, tem o projeto de nome da doutora Mariana Zatz, é uma das pessoas. Mariana Zatz é uma importante pesquisadora. Ela está à frente dessa área e nós vamos tirar esse atraso, porque a pesquisa brasileira é uma das melhores que existe no mundo. Nós vamos tirar esse atraso. Hoje já estão liberados, provavelmente as verbas já estarão entrando para isso necessárias e nós vamos atrás dessa solução. Uma pergunta final, porque o nosso tempo está acabando, são 17 horas e 57 minutos, 16 horas e 57 lá no Pantanal, mas em Brasília, 17h57. Se a Alessandra não fosse uma pessoa com um poder aquisitivo mais acentuado, ela não teria condições de cuidar da própria doença. Isso é verdade. Para isso existe a Abrela, que consegue, para pessoas que não têm essa condição, alguns caminhos alternativos. Por exemplo, a única medicação que existe para aliviar um pouquinho, que é um neuroprotetor, que é uma coisa muito fraca, aqui no Brasil, que é importado, uma caixa que dura 30 dias, ele custa 4.000 e poucos reais. Uma caixa? Uma caixa. Quantas cápsulas? Que dura um mês. Dura um mês? 30 cápsulas. Exato. Esse medicamento já é colocado para a população pelo SUS. Então, a Alexandra tem esse medicamento pelo SUS. Tudo isso vem via Abrela.
Via a doutora Caride Oliveira e via a Brela, que consegue, junto ao governo, uma série de coisas. Então, pessoas que têm ela, que têm, então, a própria Brela faz indicações de... Porque uma coisa que você sabe onde fica a Brela aqui em São Paulo? Fica na Pedro Toledo, em frente ao Hospital São Paulo. Em frente ao Hospital São Paulo. Tá. Uma das coisas que se gasta dinheiro nisso é no periférico. A pessoa que tem ela não tem o que fazer, mas ela precisa de fisioterapeutas, ela precisa de TOs, ela precisa aprender a acessibilidade, ela precisa se adaptar à nova situação. Tudo isso com profissionais que são caros. Claro. Isso, através da Brela, a pessoa consegue. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu só posso me orgulhar de ter recebido aqui indiretamente a Alessandra Lebson Zafir com o seu livro Descasos, e o Álfio Dávila, parente que eu descobri hoje, que tiveram a participação da Fabi lá da Bahia, o Red Stank da Bahia, o J. Alves de Bauru, o Neto Palmas 09 lá de Londrina, no Paraná, o Felipe e o Tiago também, que entrou no final. Eu quero agradecer a você todos dizendo que situações como essa, vivida pelo casal, são situações do dia a dia que nós, como seres humanos, precisamos acompanhar e descobrir e evitar que ocorram a miúde, e que a ciência descubra o caminho. A Brela fica Rua Estado de Israel, 899, telefone 5579-2668. Eu vou dizer novamente, a Brela fica na Rua Estado de Israel, 899, fone 5571-2668, em São Paulo, 11 é o prefixo. Vem aí agora o Jornal Interativo, com Marcel Naves e a Mariana Pires. A produção desse programa foi da Karine Bueno, agradecendo a presença do Álfio Dávila, e a direção foi do Renato Calbi. Muito obrigado, eu volto sexta-feira com Visão Plural. Muito obrigado.